Oi pessoal, tudo bom com vocês? Pessoal, então conforme comentamos no vídeo anterior, né? Agora nós teremos dois vídeos sobre o início do nosso conteúdo e da nossa disciplina efetivamente, né? Esse é o único encontro, pessoal, que nós teremos dois vídeos e vídeos um pouquinho só mais longo, pouquinho mesmo, não serão vídeos longos, tá? Porque uma parte mais conceitual, uma parte mais teórica, a gente tem que aparar algumas arestas também. Então, nós teremos dois vídeos, tá? Intercalados aí com algumas outras atividades para a gente ir fazendo e tudo mais. Mas eu vou dar todos os detalhes agora para vocês e para isso eu vou retomar aquele nosso roteirinho de estudos, tá? Que vocês já devem ter baixado aí. Então, vamos lá. Pegando então aí o nosso primeiro encontro, pessoal, no roteiro de estudos, o que que nós temos? Nós temos como conteúdos aí a parte de noções sobre tecnologias da informação e comunicação. Como eu disse, que serão dois vídeos e para cada vídeo eu trabalharei com um conjuntinho de slides, e esses dois slides estão aí já disponíveis para vocês baixarem também, tá certo? E basicamente o foco nesses slides, nessas discussões aí, são os conceitos, né, do que vem a ser tecnologia, como que esse entendimento de tecnologia vem se modificando ao longo do tempo, né, com seus aspectos históricos e tudo mais, e as variáveis, né, que quando a gente começa a pensar nessas tecnologias para dentro do contexto educacional, as variáveis que perpassam isso daí, né? Então, basicamente, são esses pontos de discussão. Antes de iniciar nos slides, pessoal, eu queria só esclarecer que a dinâmica de uma aula aqui na modalidade EAD ela é um pouco diferente, porque a gente precisa dar uma enxugada no vídeo para que não fique uma coisa muito cansativa, muito desgastante, né? Só o professor falando e vocês ouvindo daí. Porque o que que acontece? Se a gente fosse trabalhar esses mesmos slides, esses mesmos tópicos em sala, a gente conseguiria ficar horas e horas aí discutindo esses conceitos e tudo mais. No entanto, não faz sentido ficar fazendo um vídeo longo como se a gente estivesse em sala de aula somente eu falando, né? Porque a gente fica sem a interação aqui, né? A troca de ideias, o debate e tudo mais que faz prolongar esse prazo aí, né? Então, qual que é a ideia? É que a gente deu uma enxugada mesmo no vídeo, né? E que depois cada um de vocês retome os vídeos, retome os slides, faça suas próprias reflexões, veja conceito a conceito do que foi abordado aqui, se vocês entenderam certinho, como que vocês estão entendendo cada parte que foi discutida aqui no vídeo, façam as reflexões de vocês e até mesmo troquem ideias entre vocês, né, vão discutindo entre vocês aí na medida do possível, né, considerando o nosso contexto, para que a gente não perca totalmente aquele momento de interação e de debate que a gente teria em sala de aula, né? Claro que nos outros encontros nós teremos fóruns de discussão, depois eu vou falar disso e tudo mais, mas para esse primeiro encontro, ele é um encontro mais tranquilo, mais teórico, então nós não temos tanta interação assim, tá certo? E para a gente começar então eu passo aqui para o nosso primeiro slide, tá bom? E aí, pessoal, nesse slide aí, ó, vocês já podem ter o meu e-mail, caso precise entrar em contato, tá? Tirar alguma dúvida, debater alguma coisa, trocar uma ideia, então o e-mail está disponível aí para vocês, tá certo? Então, para a gente iniciar, pessoal, quando a gente começa uma disciplina de tecnologias educacionais, a primeira coisa que é importante a gente falar é sobre o que a gente entende sobre esse termo, né, tecnologias. E aí, se a gente for para a literatura, né, for buscar livros, artigos, dependendo da data, né, de publicação desses materiais, a gente vai encontrar diversos termos diferentes, diversas nomenclaturas diferentes. A gente observa que ao longo do tempo, essa mesma coisa, né, vamos dizer assim, que é a tecnologia educacional, ela foi ganhando diferentes nomes, né? Então teve uma época que a gente via que ela era chamada de elas eram chamadas de novas tecnologias, né? Que hoje em dia elas já não são mais novas, então esse termo não cabe tão bem mais. Já foram chamadas de TICs, né, tecnologias da informação e comunicação, e aí, depois das TICs,
surgiu um termo TDIC, né, que já passou a ser entendido como tecnologias digitais da informação e comunicação. Por quê? Porque as tecnologias da informação e da comunicação não necessariamente elas precisam ser tecnologias digitais, né? Se a gente for pensar uma TV ou alguma outra tecnologia parecida, elas podem ser tecnologias da informação e da comunicação, mas não são necessariamente tecnologias digitais. Então aí começa a ter uma diferenciação, começa um movimento aí de tentar ser mais específico no que a gente quer dizer quando a gente fala de tecnologias voltadas para o contexto educacional. E aí, nesse sentido, surge a ideia das TDICs, né? Da tecnologia digital da informação e comunicação. E aí o tempo foi passando, as nomenclaturas vão variando, até mesmo de acordo com autores, né? Tem autores que preferem uma coisa, autores que preferem outra. E aí tem autores que hoje, se a gente for pesquisar artigos, né, mais recentes, mais atuais, eles não se limitam tanto a essa definição de nomenclaturas, adotando aí como um termo mais genérico, mas que diz bem do que nós estamos querendo dizer, né, do que nós estamos trabalhando, que é o termo tecnologias digitais. Então, para efeitos aí das nossas discussões, da nossa disciplina, nós vamos ficar com termos tecnologias digitais. E aí nesse primeiro slide já vale aí uma proposta de reflexão, uma proposta de pesquisa para vocês, né? De tentar entender, tentar pesquisar um pouco, assistir vídeos, ler artigos sobre o porquê dessa diferenciação de nomenclaturas, né? Como que isso foi mudando ao longo do tempo e principalmente o que foi influenciando essas mudanças, né? Por que antes não fazia muito sentido você diferenciar a tecnologia da informação e comunicação de tecnologia digital da informação e comunicação e hoje já é importante fazer essa diferenciação? E por que hoje tem gente que fala TDICs e tem gente que só fala tecnologias digitais? Então esse primeiro slide deixa esse convite a essas reflexões aí para nós, que eu espero que vocês façam, que vocês, né, avancem um pouco nessas discussões aí, tá? Então, pegando em um apanhado, né, mais histórico, né, mais etimológico da palavra, se a gente for tentar pegar a definição de tecnologia, né, a gente percebe que essa definição ela não tem nada a ver, a primeiro instante, né, com a questão do digital, né? Nós temos aí uma definição de tecnologia como sendo algo que facilita a vida das pessoas. Então qualquer coisa, qualquer ferramenta, artefato, instrumento que venha facilitar a vida das pessoas, nós podemos entender como sendo uma tecnologia, né? E aí nessa perspectiva a gente pode colocar uma reflexão. Que tecnologias têm moldado, né, a nossa sociedade, têm modificado a nossa sociedade, que ferramentas, que instrumentos que ao longo dos anos aí vêm facilitado as nossas práticas sociais, né, o nosso dia a dia, as nossas rotinas. Se a gente for parar para pensar, eu acho que dá para ficar um dia todo listando coisas aí, né, com esses avanços tecnológicos, né, são muitas ferramentas, muitos artefatos que facilitam a nossa vida aí no dia a dia, né? Então, tudo isso a gente pode entender como sendo tecnologia, né? No entanto, lembrando que não é necessariamente dessa tecnologia entendida de forma tão genérica que nós estamos tratando da disciplina, né? É só um contraponto aí para a gente ir refletindo, né? E aí a gente pergunta, né, de que maneira isso tem acontecido, ou seja, né, o avanço dessas tecnologias aí na sociedade, essas coisas que facilitam o nosso dia a dia, isso tem evoluído de maneira rápida, lenta, né? Se a gente for fazer uma reflexão, a gente observa que isso acontece de forma extremamente rápida, né? E por que eu coloco essa questão? Porque na sequência a gente começa a pensar nessas tecnologias, chegando então nas instituições de ensino. Será que nas instituições de ensino essas tecnologias têm chegado com tanta velocidade, têm se adaptado com tanta velocidade quanto fora das instituições de ensino? E aí começa, né, uma reflexão importante, porque a gente observa que não, né?
no contexto educacional, parece que as coisas acontecem muito mais lentas, né? Então, assim, é a partir dessas reflexões que a gente começa a trazer a discussão para dentro de um contexto educacional, das instituições de ensino, né? E aí, para vocês começarem a refletir, fazerem as anotações de vocês, né, a gente coloca algumas questões. Então, sobre as tecnologias na instituição de ensino, a gente poderia pensar que tecnologias estão presentes nas instituições de ensino, né? Como elas têm evoluído, como eu acabei de comentar, né? A gente percebe que é de forma muito mais lenta do que fora das instituições de ensino, né? E mais, as instituições de ensino, elas têm acompanhado as evoluções tecnológicas que acontecem fora delas, né? Então, questões para vocês irem tomando nota aí para ajudar a gente a ir avançando nas discussões, tá bom? E o impacto dessas tecnologias nos modelos educacionais? Esse é um grande ponto aí para a nossa disciplina toda, né? Vai permear, mesmo que indiretamente, todas as discussões que a gente faz, né? Começam a surgir termos como nativos digitais, acesso à informação. Por quê? Porque hoje nós temos um público, né, pensando em alunos, né, um público que já é nativo digital, seja no ensino fundamental, no ensino médio e até mesmo no ensino superior, que é o foco de vocês, né? A gente já tem aí alunos chegando no ensino superior que já nasceram em meio a esse contexto de acesso fácil à informação, né? E nesse sentido, muitas discussões começam a se abrir, né? Discussões como trabalhar nesse contexto com esses alunos, né? Quais são as metodologias de ensino, os modelos pedagógicos que funcionariam, que seriam eficientes, a formação do professor, a prática docente para isso aí, como que ficam essas questões, né? Qual é a formação que o professor precisa ter para isso e tudo mais, né? Então são aspectos aí que eu queria que vocês começassem a pensar, porque vão permear as nossas discussões, né? E aí tentando fazer um panorama histórico, pessoal, sobre a tecnologia no cenário educacional brasileiro, a gente claramente observa que isso não se iniciou pelo ensino superior, mas sim pelo ensino básico. Em outros momentos da nossa disciplina, a gente vai comentar um pouco sobre isso, vocês vão perceber que praticamente 90% das discussões elas são voltadas para a educação básica. Se você pega, por exemplo, vai no YouTube, digita lá tecnologias educacionais, vocês vão perceber que quase tudo que a gente encontra é discutindo a tecnologia na escola de educação básica. Então é um desafio muito grande para a gente transpor essa discussão para o ensino superior, né? O que vale para o ensino superior e o que não vale, né? Porque toda essa discussão no nosso Brasil, de fato, ela se iniciou e ainda é muito forte hoje para a educação básica, para o ensino básico, né? E aí como que isso foi acontecendo, como que tem sido implementado, de quem é essa responsabilidade de colocar, digamos assim, né, essa tecnologia dentro da escola, que responsabilidade social que é essa, né? Então se a gente for fazer um resgate rápido aqui, a gente vê que esse movimento ele começou lá por volta de 97 com o Programa Nacional de Informática da Educação, né? E depois, em 2007, esse programa foi remodelado, foi reconfigurado, que foi quando começou a chegar efetivamente tecnologias dentro da escola, né? Chegar tecnologia em massa mesmo, em peso, né? Montar laboratórios em escola. Aí posteriormente veio aquela ideia de tablet, de lousa digital, de laptop, e aí, né, a gente pode fazer um estudo separadamente, né, para quem se interessar, de como que foi acontecendo essas coisas dentro da escola, né? Eu não vou entrar em detalhes, porque como eu disse, toda essa discussão ela é muito voltada para o ensino básico. Então aí a gente tem algumas ilustrações de tecnologias que já chegaram nas escolas, né, por meio desses programas de incentivo à tecnologia na educação, né? Então aí a gente no canto esquerdo a gente tem os computadores que constituíram os laboratórios, né? Aqui mais no meio a gente tem os tablets, mais para o canto direito a gente tem aqueles projetores multimídia, né? Que é integrado com o computador e tudo mais.
lousa digital aí, né, o equipamento que faz a comunicação transformando isso aí em lousa digital, e lá embaixo o laptopzinho do programa Um Computador por Aluno, né, o UCA, que também não existe mais, né, foi um grande incentivo do governo aí, e que não vingou por várias questões, principalmente questões técnicas mesmo, né, de estrutura e tudo mais. Então teve muito movimento e a gente vê pouco resultado, pouco retorno disso na educação básica, né? Mas como eu disse, o nosso foco não é educação básica. E aí fica questões para vocês refletirem, né? E nas instituições de ensino superior? Como que isso tem acontecido? Se a gente pegar hoje as instituições, pessoal, de ensino superior, seja pública, seja privada, façam uma reflexão e tentem pensar o que vocês veem de tecnologia digital hoje dentro das instituições de ensino superior que vocês conhecem, seja pública ou seja privada. E pensando nessas tecnologias, como que elas chegaram lá? Entre aspas, quem colocou essas tecnologias? Teve alguma ação governamental, de orçamento próprio, ou é a própria instituição que banca, no caso das empresas privadas? Então é uma reflexão que é importante a gente fazer. Como que essas tecnologias chegam nas instituições de ensino superior e como que elas chegam, né, por que vias elas chegam e quais são as tecnologias que a gente mais vê, que a gente vê com mais frequência nessas instituições de ensino superior, né? Então, pessoal, essas eram aí as primeiras reflexões que nós tínhamos, que eu queria propor para vocês acerca desse debate inicial. Como eu disse, a ideia é dar uma enxugada no vídeo para que não fique muito desgastante, mas eu espero que cada um de vocês volte e assista o vídeo com mais cuidado, com mais calma, pensando em cada item que eu toquei aí, e façam as reflexões de vocês, procurem algum material a mais, alguma discussão, troquem uma ideia com os colegas e tudo mais, tá certo? Então, esse foi o nosso primeiro vídeo aí de conteúdo, e antes da gente encerrar, eu coloquei aqui vídeo 1, vídeo 2, porque eu coloquei logo aqui embaixo 2 vídeos que eu gostaria que vocês assistissem, né? Eles já estão postados aí no ambiente virtual, para a gente passar para o próximo slide, para o próximo vídeo. Então, antes de iniciar o próximo vídeo de conteúdo, aí, a segunda etapa dos slides, seria importante que vocês assistissem esses vídeos para a gente discutir um pouco a relação deles com o que a gente vai trabalhar, os pontos que a gente vai tocar no próximo slide, ok? Então eu conto com vocês aí para assistir os 2 vídeos e, tendo assistido, sigam para o vídeo seguinte, tá bom, pessoal? Um abraço para vocês.